Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo, eu com vocês, né? E então vou precisar de muita interação para eu não ficar aqui falando sozinha, né? Eu acho que é um tema super relevante para a gente, pessoalmente falando, do ponto de vista clínico. Então é importante que vocês interajam. Perfeccionismo é um assunto muito interessante, eu particularmente gosto muito e recebi algumas perguntas aqui de vocês na semana passada e pretendo respondê-las, mais as outras que vocês forem fazendo, tá? Não sei se todo mundo acompanhou, eu na semana passada tive que cancelar essa live porque eu não estava muito bem, né? Eu estava com todos os sintomas de Covid, já fiz o PCR, deu negativo, mas aparentemente foi um falso negativo, então em alguns momentos vocês vão me ver respirando assim, por conta de ter que falar muito, às vezes ainda tá me cansando, mas eu entendi que dá para fazer esse bate-papo. Então, espero que vocês curtam, gostem, tirem suas dúvidas e o que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Márcia Verônica, sou psicóloga, eu tenho mestrado em administração, né, sou terapeuta TREC e TCC, sou a fundadora aqui da TREC RJ e, de alguma forma, eu tenho uma gratidão muito grande pela TREC, então ter tido que vencer algumas questões pessoais minhas para poder estar fazendo esse trabalho é muito importante para mim, né? E principalmente porque eu vejo pessoas gostando da TREC, se apaixonando pela TREC, querendo saber um pouco mais, né? O quanto que eu ter a oportunidade de lidar com as minhas crenças de perfeccionismo, né? As minhas crenças relacionadas à vergonha, né? De alguma forma pode superar isso tudo, tá ajudando várias pessoas. Então, o intuito dessa live também é esse, né? A gente falar sobre perfeccionismo e como eu tô sozinha aqui, vocês vão me ver olhando pro lado que eu tô com um roteirinho aqui para tentar contemplar todas as perguntas. Mas vamos lá. Queria começar com uma frase do Fernando Pessoa, que ele diz que o perfeito é desumano porque o humano é imperfeito. Né? Vocês já tinham pensado nisso? Né? O quanto que às vezes a gente é desumano com a gente mesmo, né? Com as pessoas às nossas voltas, na expectativa de que haja perfeição. Então, esperar a perfeição do ser humano é algo ilógico, irreal, como a gente entende do ponto de vista da TREC. Eu vou seguir, estão fazendo algumas perguntas, e aí depois eu volto para tentar esclarecer todas, tá? Esse tema, eu estava pensando assim, quando é que ele surgiu na minha vida? Eu acho que quando eu nasci, né? Mas o interesse por estudar o tema, ele surgiu muito no congresso ano passado, que eu fui em Berlim, né? No Congresso Mundial de TCC, que eu escolhi algumas palestras aleatórias, muito mais por conta do transtorno, né, ou alguma emoção que estivesse sendo trabalhada, e toda palestra que eu ia, né, tinha alguma coisa que falava de perfeccionismo. E aí, do meio do congresso para o final, eu comecei a direcionar a minha escolha justamente para palestras que falavam sobre esse tema, né? E sabe quando você entra em contato com um tema e você fala, caramba, me descobriram, como é que eles sabem tudo que passa dentro da minha cabeça, né? Tudo isso, de alguma forma, começou a mexer muito comigo e aí, de fato, foi um tema que eu fui estudar bastante e vou tentar resumir isso para vocês. Surgiu uma pergunta, né? Se foi difícil para mim começar a pensar naquela frase feito melhor que perfeito, né? Eu acho que ela é difícil, porque eu acho que na cabeça de um perfeccionista, se tem que ser feito, ele tem que ser feito e tem que ser feito perfeito, né? É como se feito e perfeito tivesse grudado, né? Você não consegue pensar uma coisa feita que não esteja perfeita, né? E o significado da palavra perfeito, ele passa justamente por inteiramente feito, né? Aquilo que foi completado, aquilo que foi concluído,
né? Ele tem alguns significados que falam justamente de uma coisa ideal, de uma coisa sublime, de uma coisa praticamente inalcançável, mas que pessoas que têm traços de perfeccionismo perseguem isso diariamente. Do ponto de vista clínico, né, foi muito debatido isso no Congresso, o quanto que identificar esses sintomas já no início do tratamento facilita muito a adesão ao tratamento, porque a gente, como terapeuta, sabe o quanto que é difícil para os nossos pacientes engajarem em propostas terapêuticas, né? Engajarem em propostas, às vezes, de enfrentamento, de mudança, né? Questões relacionadas já mais para o meio e final do tratamento, questões relacionadas a recaídas, né? Então, a literatura hoje ela sugere que você comece a identificar esses traços de perfeccionista no seu paciente já no início do tratamento, né? Como uma forma preventiva também de levar todo o tratamento, considerando que mudar, né, é difícil. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a definição do perfeccionismo, né, alternativas saudáveis ao perfeccionismo, o perfeccionismo como um sintoma transdiagnóstico, né, os fatores que compõem o perfeccionismo, cognições, emoções e comportamentos relacionados a isso, e um modelo clínico cognitivo comportamental do perfeccionismo. E aí já vem a primeira pergunta, né? Existe perfeccionismo bom? Eu vou ler aqui a definição do glossário do DSM, e aí eu queria que vocês respondessem essa pergunta junto comigo, se existe um perfeccionismo bom. Perfeccionismo, então, seria insistência rígida em que tudo seja impecável, perfeito, sem erros ou faltas, incluindo o próprio desempenho e o dos outros, sacrifício de oportunidades para assegurar a correção em todos os detalhes, crenças de que existe apenas uma maneira certa de fazer as coisas, dificuldade de mudar de ideia ou ponto de vista, preocupação com detalhes, organização e ordem. Essa é a definição que o DSM-5 traz de perfeccionismo. E aí eu queria ver o que vocês acham. Vocês acham que com essa definição é possível ter um perfeccionismo bom, um perfeccionismo saudável? Dá um tempinho para vocês pensarem. E uma outra pergunta que surgiu foi: como saber o limite para não entrar no modo perfeccionista? Né? O que vocês acham? Acha que existe o perfeccionismo bom? Vocês acham possível, né, com insistência rígida, sacrifício de oportunidades para garantir a correção, crença de que existe apenas uma maneira certa de fazer as coisas, preocupação com detalhes, organização e ordem? Sim, né? Na verdade, não. Eu falei sim pela resposta que foi colocada aqui de não, né? O perfeccionismo, pela definição que a gente tem do DSM-5, de fato, ele não é uma coisa boa e a gente não tem um perfeccionismo saudável, um perfeccionismo bom. Tá? A literatura do perfeccionismo, ela traz muito essa ideia de diferenciar as coisas qualitativamente, como a TREC faz também, né? A gente diferencia emoções saudáveis de emoções não saudáveis, né? Crenças irracionais, crenças racionais. E a literatura do perfeccionismo, ela traz essa diferença qualitativa também entre perfeccionismo e excelência. O perfeccionismo, então, ele vai estar ligado muito mais a questões saudáveis, questões adaptativas, perfeccionismo vai estar ligado a questões não saudáveis, desadaptativas, né? E a excelência, ela vai estar ligada a questões saudáveis, adaptativas, funcionais, tá? É interessante dar uma pesquisada no DSM. A palavra perfeccionismo, ela aparece em 4 transtornos, né? Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, transtorno de personalidade narcisista, TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, e o transtorno de acumulação. Nesses transtornos você encontra a palavra perfeccionismo.
mas a gente sabe também que outros grupos de transtornos, como transtornos alimentares, transtornos somatoformes, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, eles trazem componentes que têm a ver com essa definição que o DSM traz, né? Ou seja, na nossa prática diária, né, a gente lida com transtornos alimentares, transtornos depressivos, né, transtornos de ansiedade. Isso faz parte do nosso consultório, da nossa prática clínica, e talvez seja um ponto que a gente não esteja trabalhando e talvez esteja impactando todo o manejo clínico, né, desses tratamentos. Então, surgiu uma outra pergunta que me fez lembrar da minha época que eu trabalhava em RH. O que é visto pelas pessoas como perfeccionismo e, na verdade, não é? Eu trabalhei em RH no início, já ia falar do início do século, mas foi, né, em 2003, mais ou menos, que eu comecei. E o que acontecia é que quando a gente ia fazer uma entrevista, né, os candidatos, a gente sempre perguntava, né, me dá características positivas suas e necessidades de melhoria. E sempre os candidatos traziam, eu sou perfeccionista como uma qualidade e eu sou perfeccionista como um ponto a melhorar. Então, essa coisa do perfeccionismo, ela sempre foi meio dúbia, né, do que é o perfeccionismo, será que isso é bom, será que não? A gente viu pela definição do DSM que de fato não é algo saudável, né, mas de alguma forma a gente vai ver que às vezes o perfeccionismo, ele mesmo não sendo saudável, ele é reforçado socialmente. Um outro ponto que vale colocar aqui é a questão ligado ainda aos transtornos, né? É a questão que a maior parte dos transtornos ele traz a ideia de baixa autoestima. Isso está presente em quadros depressivos, em quadros ansiosos, né? Então, o quanto que às vezes a gente trabalhar a melhora dessa autoestima do ponto de vista da TREC talvez não seja tão eficaz. Então, para a gente trabalhar perfeccionismo, é importante que a gente olhe também a questão da autoaceitação ao invés da melhora da autoestima, tá? Lembrando, eu acho que vale reforçar sempre, esse conceito de autoestima para a TREC, a gente entende como um valor condicionado à performance, né? Um valor condicionado ao olhar do outro, um valor que eu me dou a partir de algum desempenho, de algum comportamento, de alguma conquista minha, né? Ele acaba sendo um rótulo, ele vai estar condicionado e ele varia de acordo com o meu desempenho, com a opinião do outro. E a gente entende na TREC que o valor do ser humano ele é complexo demais para ser quantificado, né? Para ser dito se ele vale mais ou menos que outra pessoa. A gente entende que na autoaceitação a gente entende o valor do ser humano como algo incondicional. Não importa se ele teve ou não um bom desempenho, não importa se ele conquistou ou não determinado projeto, né? O que importa ali é que ele é um ser humano complexo, né? Cheio de facetas, diversas variáveis que estão influenciando ele naquele momento, e ele vai ter o mesmo valor que qualquer outro ser humano em qualquer outra situação. Então, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre formas de tratar o perfeccionismo, né, no ambiente clínico, mas a gente sempre vai passar principalmente por essa questão de autoaceitação. Então, a ideia realmente é que o perfeccionismo ele estaria muito mais ligado a crenças irracionais, né, a emoções negativas não saudáveis, a comportamentos sabotadores, disfuncionais, e vai estar condicionado à autoestima, tá? A gente vai ver quando a gente falar sobre o modelo, né, do quanto que o modelo cognitivo-comportamental do perfeccionismo parte justamente de uma autoestima condicionada ao desempenho. Ao passo que na excelência, que seria a alternativa saudável, né, a busca por essa excelência, ela vai estar relacionada a crenças racionais, metas realistas, emoções negativas saudáveis, comportamentos funcionais e autoaceitação. É muito comum que o perfeccionista, quando a gente apresenta essa proposta no ambiente terapêutico, e ele pensa que, bom, se eu não vou fazer perfeito,
isso significa que eu vou fazer horrível, vou fazer uma droga, vai ficar muito ruim, né? Uma característica, né, uma distorção cognitiva muito comum é justamente esse pensamento dicotômico, que se não for perfeito, é melhor nem fazer, né? Porque qualquer coisa que não seja perfeita, né, ela é ruim, é horrível. Então, a gente vai ver também muita questão ligada à procrastinação, né, evitação, são comportamentos que acontecem muito nas pessoas que têm esse traço. Uma outra pergunta que apareceu foi: no que o perfeccionismo pode atrapalhar a nossa vida? Né? Quando que o perfeccionismo passa a ser um problema? O perfeccionismo, por si só, pela definição, né, ele atrapalha a nossa vida, né? Ele é um problema em si. Mas se a gente for olhar para o contexto que a gente vive hoje, né, ele atrapalha a nossa vida tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista pessoal, profissional, acadêmico, né, às vezes com relação à criação de filhos, né. De qualquer forma, a gente está o tempo todo sendo bombardeado por informações de como a gente deve ser, né, do que é uma família feliz. A gente está aqui no Instagram e a gente sabe o quanto que o Instagram ativa crenças irracionais de perfeccionismo nas pessoas, né, o quanto que as mídias sociais, de fato, estimulam esse ideal perfeccionista, né? Propagandas, consumo, isso tudo, de alguma forma, vem afetando a nossa percepção e o quanto que a gente entende que essas coisas, porque estão ali, porque estão sendo mostradas, elas são reais, elas são perfeitas e por conta disso eu tenho que ser exatamente como está sendo mostrado ali. Então, distorções cognitivas que a gente encontra, né, é a questão da visão em túnel, né? A gente não consegue enxergar a totalidade do indivíduo, né, de si próprio ou de uma outra pessoa. Lembra que as demandas do perfeccionismo, elas não estão só relacionadas a si. A gente pode exigir o perfeccionismo do outro também, né? Isso é muito comum em casais, isso é muito comum na relação pais e filhos, né? E aí você perde a visão do todo, você só enxerga o que realmente está incorreto, a falha. O pensamento dicotômico, né, o tudo ou nada, como eu falei, o perfeccionista ele não consegue enxergar o bom, ele enxerga o perfeito ou o ruim, né, o horrível, né? Ele não consegue enxergar que entre o perfeito, que não existe, vale dizer, né, mas entre o excelente e o ruim, existe uma faixa aí de coisas boas, de coisas aceitáveis, de coisas possíveis, né? Mas de fato essa percepção dicotômica é muito forte. Uma outra questão que aparece muito, que seria a rotulação, que é o que a gente chama também de avaliação global, né? Eu entendo que o meu comportamento, a minha entrega, né, a minha aparência, ela me define. Então, se eu não estou dentro do padrão estético que me é exigido, se eu não faço, se eu não sou capaz, por exemplo, de acordar às 5 horas da manhã, meditar e ir para academia, né? Se eu não consigo, de repente, ser o melhor terapeuta possível, né? Se eu não consigo atingir as minhas metas, que na maior parte das vezes são irrealistas de desempenho, né? Eu entendo que talvez eu não seja um terapeuta bom, eu seja um terapeuta ruim, né? Eu começo a me rotular pelos meus comportamentos, pela minha aparência, pelo meu desempenho. E também a desqualificação do positivo, né? Eu acabo menosprezando aspectos positivos de mim e dos outros, justamente porque eu entendo que não adianta me preocupar e valorizar os aspectos positivos se tem um aspecto negativo nessa história toda. Eu vou focar a minha visão no aspecto negativo porque eu tenho que ser perfeito. Então aquele aspecto negativo ele não pode existir, eu preciso corrigir, aquilo ali está errado. Um outro ponto que eu acho que vale a gente falar é a questão da insatisfação no perfeccionismo, né? Eu comecei essa apresentação falando uma frase que não basta ser bom, tem que ser perfeito, né? Não basta, a gente está falando de uma insatisfação, a gente está falando de algo que é insuficiente, né? É como se o bom ele fosse ruim por definição. Então, a gente costuma dizer que o perfeccionista ele não mira no 100%. Ele acha o 100% ruim, né? Ele mira no 120%.
E quando ele atinge o 120 ele passa a ser possível, eu subo a minha régua para o 140 e vou cada vez mais aumentando o grau de exigência, o grau de autodemanda e o grau de demanda de perfeição dos outros. Aí, isso a gente enxerga de que forma? Né? É uma não aceitação da realidade. Né? A realidade ela não é perfeita e os padrões que normalmente os perfeccionistas impõem a si, aos outros e ao mundo são padrões irreais, são padrões inexistentes. A gente não consegue enxergar a questão da realidade ser imperfeita. Não é à toa que aqueles livros da Brené Brown, acho que fazem tanto sucesso, né? E eu gosto muito do título, né? A coragem de ser imperfeito, né? O quanto que é quase algo desafiador, né? Você assumir o seu lado vulnerável, o seu lado, a sua fraqueza, as suas falhas, né? O seu lado humano. Por enquanto, tá ficando claro para vocês? Vamos falar agora dos 2 fatores que compõem o perfeccionismo. Mas tem alguma dúvida? Então vamos seguir. A literatura do perfeccionismo ela aponta em 2 fatores que influenciam. O primeiro seria a preocupação perfeccionista e o segundo seria o esforço perfeccionista. A preocupação perfeccionista, ela tem muito mais a ver com aspectos cognitivos, crenças de demandas de perfeição, né? Então, ela está relacionada a avaliações extraordinariamente críticas do próprio comportamento ou do comportamento dos outros. Ou seja, eu não vou avaliar aquilo com olhos da realidade, eu vou avaliar alguma coisa com olhos sublimes, né, de ideal, algo não humano. As preocupações excessivas com essas avaliações e expectativas de críticas dos outros, quando a gente começar a falar de emoções, vocês vão ver que faz muito sentido, né, algumas emoções de evitação que vão levar a comportamentos de evitação justamente por conta dessas críticas excessivas. Incapacidade de obter satisfação, né, a palavrinha satisfação de novo, mesmo quando alguém é bem-sucedido no empreendimento. A capacidade que uma pessoa perfeccionista tem de invalidar êxitos, né, de não celebrar conquistas, de não ficar satisfeito com tudo aquilo que está acontecendo, é um negócio fora do comum, né? E a preocupação perfeccionista ela está relacionada a problemas de saúde, tá? A maior tendência a desenvolver psicopatologias e piora do bem-estar. Por quê? É uma ruminação constante, né? Com relação ao esforço perfeccionista, a gente está falando justamente de um aspecto mais comportamental, né? Que ele tem como meta a perfeição, simples assim, né? Então, o esforço perfeccionista ele está relacionado a alcançar a perfeição, né? Então, tem uma tendência muito grande a colocar padrões irrealistas, né, excessivamente altos e, mais uma vez, que não se satisfazem. Esse padrão ele vai aumentando o tempo todo, daí essa necessidade desse esforço desumano, né? Ele é um fator de risco para transtorno alimentar e problemas de saúde física, né? Só que ele tem uma armadilha aí. A nossa sociedade tem uma tendência a valorizar muito pessoas que têm esforço perfeccionista, né? Justamente porque a gente vive numa sociedade que exige da gente nada mais do que a perfeição. Então, pessoas tendem a ser reforçadas positivamente através de afeto, inclusive, quando elas começam a atingir padrões de perfeição, entre aspas, por favor, né? Então, isso faz com que ela entenda que o esforço perfeccionista é algo saudável, é algo natural e que deve ser feito dessa forma. O problema do esforço perfeccionista é quando acontece uma falha. Quando acontece uma falha, é quase como se aquilo não tivesse sido previsto, né? E aí a pessoa buga, né? Porque ela fez tanto esforço e ela não conseguiu ser perfeita. Ela se esforçou tanto e ela não conseguiu atingir uma meta, né?
é como se praticamente não fizesse sentido mais o esforço todo. E muitas das vezes as pessoas desistem de objetivos que estavam quase sendo atingidos justamente porque não conseguiram entender que o perfeccionismo ele é algo irracional, né? Ao passo que se elas estivessem buscando nas suas vidas desenvolver e desempenhar a excelência, talvez elas conseguissem, apesar da falha, continuar tentando e conseguir lá na frente. Vale lembrar que o esforço ele é saudável, desde que seja um esforço, uma busca pela excelência, não pela perfeição. Um outro risco que o esforço perfeccionista traz é justamente reforçar a ideia da autoestima ser algo bom. Quem é que não vai receber um elogio se foi promovido? Quem é que não vai receber um elogio se conseguiu, de repente, passar no vestibular para uma carreira difícil? Quem é que não vai receber um elogio por ter conseguido conquistar coisas, né? Isso vai fazer com que a pessoa acabe condicionando, né, que o valor dela só existe porque ela conseguiu atingir algum objetivo. Isso é muito comum em atletas, né, mas também no meio acadêmico e é muito forte no meio profissional, no meio escolar, dentro de casa. Então, eu acho que é um tema que talvez a gente não fale muito, mas ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E aí, vamos lá. Quais as crenças irracionais relacionadas ao perfeccionismo? Eu até brinquei no Stories, que ainda bem que a live tem 1 hora, porque toda e qualquer crença que estiver relacionada à perfeição, né, ela vai estar ligada à questão do perfeccionismo. Mas aí eu queria jogar um desafio para vocês. Eu vou reler a definição do DSM e aí eu queria que vocês pensassem e escrevessem nos comentários possíveis crenças que poderiam existir em pessoas com traços de perfeccionismo. Insistência rígida em que tudo seja impecável, perfeito, sem erros ou falhas, incluindo o próprio desempenho e o dos outros. Será que a gente consegue tirar alguma crença de exigência, de demanda dessa necessidade de insistência para que tudo seja impecável, perfeito, né? Sacrifício de oportunidades para assegurar a correção em todos os detalhes. Aqui a gente pode começar a ter um cheirinho aí de crenças de catastrofização, né? Crenças de intolerância à frustração. Existe apenas uma maneira certa de fazer as coisas. Vocês conseguem pensar alguma crença de exigência ligada a isso? Dificuldade de mudar ideia ou ponto de vista. Preocupação com detalhes, organização e ordem. Alguém colocou aqui, uma universitária colocou: jamais ficará tão bom como eu gostaria que ficasse. Isso tem a ver com uma crença, né? Talvez isso seja muito mais um pensamento, uma inferência de fracasso, de que ela é incapaz, né? De que ela de fato não vai conseguir fazer do nível que ela quer, né? Sim. Parece que só fica bom na minha cabeça, quando vou fazer não sai nada como planejado. Sim. Outra inferência também é uma frustração, né? Melhor que eu faça do que deixar na mão dos outros. Sim, a gente falou aqui dos sacrifícios, né, em nome da correção. São várias, né? Eu trouxe aqui uma tabelinha com 4, na verdade, só para trazer dentro do modelinho das crenças irracionais da TREC, que seriam as demandas. Eu tenho que ser perfeito, né? Tem que ser desse jeito, o outro tem que ser perfeito, o mundo tem que ser perfeito. E aí quando eu falo o mundo tem que ser perfeito, é o mundo mesmo, né? Eu não estou exagerando. É como se alguma coisa que não acontecesse perfeita, talvez eu pudesse ter feito alguma coisa para aquilo
que aquilo fosse perfeito. A gente fala também de intolerância à frustração, né? Não vou suportar se as coisas não estiverem sempre perfeitas. Imagina o desgaste físico, emocional, cognitivo dessa pessoa, né? Que ela entende que ela não é capaz de tolerar algo que não seja perfeito. A catastrofização também aparece, né? É o fim do mundo se isso não sair perfeito. É o fim do mundo se eu não for aprovada num concurso. É o fim do mundo se eu não fizer a melhor live do mundo. E a questão da questão da avaliação global de si e dos outros, né? Se eu não fizer a melhor live do mundo, significa que eu faço tudo errado. Significa que eu sou errado. Sim, chefes assim são bem complicados. Eu falei que o perfeccionismo está muito mais presente do que a gente imagina, né? Eu não falei especificamente da relação profissional, né, entre chefe e subordinado, mas acontece muito, né? E você ter um chefe perfeccionista, né, no sentido de ter uma exigência muito grande com um funcionário, isso pode começar, às vezes, até caracterizar assédio moral, né? Isso pode chegar ao ponto de gerar sintomas de burnout na pessoa que é subordinada. Realmente é bem delicado. Bom você ter tocado nesse ponto. E aí a gente para pensar, né? A gente falou um pouquinho sobre as cognições, né? Os pensamentos, as crenças, mas também solicitaram que falasse de emoções e comportamentos. E na TREC a gente entende que está tudo interligado, né? A cognição, a emoção, o comportamento. Então, quais que seriam essas? Né? Vamos começar pelos comportamentos. Perfeccionistas tendem a procrastinar muito. Também tendem a ter checagem excessiva, prejuízo no relacionamento social, tendem ao isolamento, queda de produtividade, autocriticismo, autopunição, retrabalho, né? Lembra que ele nunca está satisfeito, né? Supercompensa algumas possíveis falhas, né? Esconde falhas, evitação. Isso tudo são comportamentos típicos de perfeccionistas. E algumas emoções, né? Na TREC a gente tem 8 duplas de emoções, entre emoções negativas, saudáveis e não saudáveis. Do ponto de vista teórico, a gente estaria falando aqui sempre de emoções negativas não saudáveis, né? Então, perfeccionistas que talvez tenham pensamentos do tipo, será que vai ficar perfeito? Né? Eles talvez vão sentir ansiedade. E comportamentos possíveis seriam procrastinação, a checagem excessiva, queda de produtividade. Outros pensamentos, por exemplo, eu sou responsável por isso sair perfeito. E se isso não sai perfeito, né, a hora que eu sou frustrado de alguma forma, eu vou sentir culpa. E o que eu vou fazer para comportamentos que estão relacionados à culpa? Às vezes eu vou procrastinar mais ainda, né? Eu vou supercompensar ou ter comportamentos de autopunição. Perfeccionistas que às vezes têm pensamentos de sou um fracasso porque eu não sei fazer isso perfeito, acabou, não sirvo para mais nada, né? Vão experimentar uma emoção de depressão, vão ter comportamentos do tipo ruminação de falhas e erros, né? Vão querer ficar entendendo por quê, né? Vai ter uma não aceitação daquele erro que aconteceu no passado, vai ter um autocriticismo também, né? E vai ter processos de evitação das próximas vezes que ele tiver que fazer coisas parecidas. Perfeccionistas que têm pensamentos do tipo, vão me julgar se fizer qualquer coisa errada, esse eu me identifico demais, mas estou em processo, né? Já me filiei ao Perfeccionistas Anônimos, tendem a sentir vergonha, né? E qual que é um comportamento típico, né? Simplesmente eu não faço, eu evito, eu não vou entrar em contato, né? Não vou correr o risco de ser avaliado por outros que possam me fazer alguma crítica. Mas também a gente tem perfeccionismo, né? Como já foi citado antes,
que podem pensar assim, poxa, de novo, ele não fez do jeito certo, que saco, né? Podem experimentar raiva, né? E ter comportamentos de agressividade, de hostilidade. Então, quando a gente fala de emoções, eu trouxe aqui 5, né? Ainda estão faltando 3 do ponto de vista da TREC, que seria ciúmes, inveja, sempre esqueço. Fugiu. Bom, mas todas as 8 emoções da TREC, elas podem ser encontradas em pessoas que têm traços perfeccionistas. De repente, o ciúmes ele pode estar relacionado a eu não sou tão boa quanto a outra pessoa e meu parceiro vai se interessar por outra, né? Ou então eu vejo no Instagram alguém, né, gozando de uma situação de vida melhor do que a minha, né? E eu penso, nossa, eu deveria ter aquilo, né? Para eu ser perfeita eu preciso daquilo. Então, eu acabo sentindo inveja e às vezes eu acabo, mas eu nem queria mesmo, então eu vou fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa e ter gozado da condição que ela tem. Eu vou só interromper um pouquinho para beber uma água e responder essas 2 perguntas que eu tô devendo. A primeira foi uma pergunta que fizeram lá na frente, que era sobre quando vai ter próximos treinamentos, né? A gente tá sem calendário ainda, né? Por conta de tudo isso, da Covid, mas assim que tiver a gente avisa por aqui mesmo, tá? Pela página do Instagram. E uma outra pessoa perguntou se a live vai ficar gravada. A gente tem essa prática de deixar as lives gravadas, mas acompanhar no presencial é sempre mais interessante porque você pode tirar sua dúvida, tá? Mas todas as lives nossas ficam no IGTV. Então, vamos seguir e falar um pouquinho do modelo clínico cognitivo comportamental do perfeccionismo. Esse, quando eu descobri que ele existia, eu falei, caramba, me descobriram, né? E esse mesmo, então eu vou tentar trazer ele para vocês. Ele é um fluxo, eu vou deixar depois que a live ficar no IGTV, eu coloco todas as referências bibliográficas que eu usei para montar esse material, infelizmente todas em inglês, mas quem tiver oportunidade são materiais muito interessantes. Ela é um fluxo, né, mas eu vou tentar explicar para vocês. E como eu falei, ela começa, né, o primeiro quadradinho, né, ela começa com a pessoa que tem a autoestima excessivamente dependente do esforço e da conquista, tá? Então, essa pessoa ela vai tender a ter padrões inflexíveis, né? E esses padrões inflexíveis influenciados pelo comportamento que vai ser baseado no desempenho e as distorções cognitivas, ela tende a ter 3 saídas. A primeira saída, ela vai evitar atingir os padrões, né? Então, ela simplesmente nem tenta. Na segunda saída, ela falha em atingir os padrões que ela estabeleceu. Nessas 2 saídas, elas vão levar para autocriticismo e comportamentos não produtivos. E isso vai reforçar o quê? A autoestima vai continuar dependendo do esforço e da conquista. A terceira saída, que é a que eu mais gosto, é quando ela atinge os padrões temporariamente. Eu adoro essa palavrinha temporariamente, porque na cabeça do perfeccionista é possível atingir os padrões sempre. E não existe a quarta saída. O modelo ele tem 3 saídas, porque a quarta saída ela é irreal. Atingir os padrões perfeccionistas sempre é algo impossível. Então, quando o perfeccionista atinge os padrões temporariamente, ele tende a reavaliar os padrões deles como exigências insuficientes, do tipo, estão me elogiando, teve uma hora que eu queria até agradecer aí o fã-clube, colocou um monte de elogio para mim, obrigada, né? Uma cabeça de um perfeccionista ia olhar aquilo e falar, nossa, tem gente mandando coraçãozinho porque eu devo estar pagando um mico, falando aqui um monte de coisa errada, né? Talvez eles não tenham conhecimento do assunto e estão falando isso só para me dar um incentivo. Eu vou invalidar aquilo
porque a minha autoestima ela vai estar continuando dependendo do esforço e da conquista. Por isso que a gente entende, do ponto de vista da TREC, que a ideia de trabalhar a autoaceitação incondicional com o paciente perfeccionista ela é extremamente relevante para o bom andamento clínico, tá? Então, o que eu queria que ficasse claro para vocês com relação ao modelo clínico cognitivo comportamental do perfeccionismo é que só existem 3 saídas, né? Onde a pessoa vai fazer uma evitação de tentar atingir os padrões, ela vai falhar ao tentar atingir os padrões, ou ela vai atender os padrões temporariamente. A saída que o perfeccionista quer, que é uma exigência que ele se autoimpõe, que é atingir os padrões sempre, essa saída ela nem existe no modelo. Então, esse modelo ele foi construído justamente acompanhando vidas de pessoas que têm traços e aspectos de perfeccionismo, né? E simplesmente essa saída não existe do modelo. Deve querer dizer alguma coisa. Aqui eu trouxe uma frase do Dryden, só para introduzir a pergunta seguinte que me fizeram, que o Andy Dryden é um teórico da TREC, que ele fala o seguinte: as pessoas que têm mais medo de falhar são aquelas que nunca falharam. Desculpa, resquícios aí da gripe. Então, as pessoas que mais têm medo de falhar são aquelas que nunca falharam. Uma pergunta que fizeram foi: quais técnicas podem ser utilizadas para trabalhar o perfeccionismo? Né? Talvez a técnica por excelência da TREC, que seja o ataque à vergonha, né? Mas, de uma forma geral, né, a melhor forma da gente trabalhar o perfeccionismo, né, alguma técnica específica, seja fazer um convite para o nosso paciente falhar, né, falhar de uma forma deliberada, né, onde ele possa minimamente ter um controle do que vai acontecer, da falha que vai acontecer, né, mas que ele entenda que aquilo como um exercício para ele desenvolver habilidades de autoaceitação, de não ser perfeito, aceitar os próprios erros, né? A emoção saudável da vergonha é a decepção comigo mesmo, né? E a decepção às vezes com os outros ao me ridicularizarem, ao exporem alguma falha minha. Então, trabalhar a falha e trabalhar principalmente a aceitação de que eu falhei, sim, né, de que em determinado momento eu não atingi o meu objetivo, que tem um componente ruim, negativo nisso, né? Mas que isso não significa que eu não possa reverter, não significa que eu não possa tentar mais uma vez, não significa absolutamente nada de mim, aquilo significa algo exclusivo de um comportamento, de um momento meu específico, né? Vai fazer com que a pessoa possa se aceitar, né? Entender que ela tem o direito de querer a excelência, de querer melhorar, mas isso não significa que ela é uma falha, não significa que ela falhou para sempre, tá? E aí volta aquela frase que vocês citaram antes de é melhor feito do que perfeito, e a frase que eu adaptei, que é a minha frase de enfrentamento, é melhor com defeito do que não feito. Mas falando específico da proposta de tratamento em TCC, que é feita para perfeccionismo, né? Passa por flexibilização de crenças, né? Lidar com as frustrações para aceitar as limitações, desenvolver comportamentos assertivos, adequados e satisfatórios e ajudar o paciente a alcançar os objetivos dele de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve. Então, isso é a proposta da literatura para trabalhar perfeccionismo. No congresso, no ano passado, chegaram a comentar da possibilidade de, num futuro, de repente, o perfeccionismo ele deixar de ser um sintoma e passar a ser um transtorno, né? Um quadro clínico. Tamanho é o impacto que essas crenças e o modelo de funcionamento, o sofrimento das pessoas que têm esses sintomas, esses traços, eles apresentam.
Hoje a gente tem alguns inventários, né, para avaliação do perfeccionismo. Em inglês temos alguns, em português a gente tem a escala multidimensional do perfeccionismo de Frost, mas de qualquer forma, mesmo sem um instrumento, seria o ideal, mas mesmo sem um instrumento, a gente pode investigar isso no início do tratamento com algumas perguntas chaves voltadas para o perfeccionismo, né? Eu vou colocar na bibliografia, mas tem o livro de atividades em TCC, né? Ele está em inglês, mas justamente a segunda ou terceira tarefa, se não me engano, é pedir para o paciente descrever quais as áreas da vida dele que são impactadas pelo perfeccionismo. E é muito comum que a devolutiva dos pacientes seja praticamente todas as áreas, né? Mesmo que eles ainda não apresentem falha, às vezes eles já têm o pensamento perfeccionista, né? Já tem o esforço perfeccionista justamente para garantir que ele não falhe. Então, é importante identificar isso já no início da terapia. Quanto da sua autoestima é composta por quão bem você está alcançando os seus padrões rígidos, né? É uma pergunta também que pode ajudar. Quando você pensa em seu desempenho, né, em que você tende a pensar com relação ao seu desempenho, né? Como você avalia o seu desempenho em geral? Você tende a verificar rapidamente e repetidamente a avaliação do desempenho das outras pessoas, o seu, né? Então, sempre que vocês começarem a identificar pessoas que têm pensamentos de ruminação relacionados à perfeição, pensamentos de esforço, né? Aquele paciente que nunca conclui uma tarefa, né? Nunca conclui um combinado que vocês fizeram na sessão, ou nunca conclui algum trabalho, né, na vida pessoal dele, né? Você pode começar a investigar que provavelmente tem crenças de perfeccionismo muito fortes ali. Como você se sente quando comete um erro, né? O que você pensa quando você comete um erro? São perguntas que a gente pode usar para investigar. A gente ainda tem 15 minutos, eu ainda tenho alguns pontos para falar, mas queria ver se vocês têm alguma pergunta por hora ou posso seguir. Aqui é diferente do WhatsApp. No WhatsApp a gente fica vendo lá, digitando. Aqui fica tela em branco. Mas vamos lá. Algumas técnicas cognitivas podem ajudar o paciente a refletir um pouco mais sobre essas crenças, né? Então, identificar o custo, né? O custo-benefício da autocrítica. Desenvolver junto ao paciente uma resposta autocompassiva e respeitosa. Desenvolver junto ao paciente frases de enfrentamento onde ele reconheça a possibilidade de erro, de falha. Trabalhar com ele a aceitação da falibilidade como uma característica humana. Trabalhar automonitoramento dos pensamentos, dos seus comportamentos, fazer uma psicoeducação emocional com relação a que emoções que ele tende a sentir com mais frequência, né, quando o assunto está relacionado ao perfeccionismo, né, fazer uma psicoeducação do que é o perfeccionismo e das alternativas saudáveis pela busca da excelência, o quanto que ele pode ter uma melhor performance, inclusive, né, um melhor desempenho, caso ele consiga fazer essa virada de chave, né? Praticar autocompaixão, né? Prevenção de recaída, né? Eu acho que é um ponto muito importante para ser trabalhado em terapia com pacientes perfeccionistas, que a gente sabe que a recaída existe, né? Roleplay invertido, que é uma técnica que a gente usa onde o paciente assume o lugar do terapeuta, né? E o terapeuta assume o lugar do paciente
Então, o paciente ele precisa começar a enxergar as coisas de um ângulo diferente, né? E ele vai começar a propor situações, perguntas, questionamentos para o terapeuta que está fazendo o papel do paciente, e ele é incentivado a debater e questionar tudo isso que o terapeuta vai fazer quando estiver atuando com ele. Algumas técnicas comportamentais... chutei o tripé. Algumas técnicas comportamentais são super bem-vindas para o tratamento do perfeccionismo. A primeira delas é estabelecimento de metas realistas. Não tem problema nenhum você estabelecer metas altas, desafiadoras, né? Isso é importante, eu acho que todo mundo tem na vida desejos, né? E às vezes esses desejos vão exigir esforços. Então, mas estabeleça metas realistas, metas possíveis, né? E trabalhar a questão da satisfação é um ponto importante, né? A gratidão também está muito relacionada a essa questão da excelência, da gente conseguir enxergar valor naquilo que a gente tem, né? Naquilo que o outro tem, e ser grato a isso. Praticar atividades de autocuidado, né? Questões simples, às vezes, fazem muita diferença numa rotina de um perfeccionista, né? Cuidar da higiene do sono, né? Manter uma rotina de autocuidado, de cuidados pessoais. Isso tudo tem um impacto que, às vezes, para o perfeccionista largar um trabalho e ir dormir, né? Ele está indo justamente contra a demanda dele de que eu tenho que concluir isso, né? Então, realmente incentivar esse tipo de atividade é importante. Praticar na sessão com o paciente novas maneiras de responder assertivamente à falha, né? Considerar a falha talvez como o pior cenário e desenvolver recursos cognitivos, emocionais e comportamentais para lidar quando isso acontecer. Lembra que o modelo não tem a saída de atingir padrões sempre, né? Uma hora a falha vai acontecer. Principalmente essas tarefas comportamentais, elas são sugeridas entre sessões, né, onde você pode direcionar para o seu paciente colher falhas ao longo da vida, né? Tem até aquela sugestão, né, de que coloque-se numa situação onde você vai ser frustrado, né, e para a sessão seguinte você traga o exemplo de 4 falhas suas. Então, uma pessoa, por exemplo, que talvez não gosta ou tenha vergonha ou sinta ansiedade, né, só de pensar que talvez possa levar um fora, né, a tarefa terapêutica seria né, entre em contato com pessoas e passe, você tem que conseguir 4 foras, né? Pode parecer uma coisa ilógica, mas a ideia é justamente ajudar a pessoa a lidar com as situações de frustração, com as situações de falha, né? E estar aberto para essas situações. Então, um experimento também de observar as vezes que os outros falham, né, e seguem suas vidas, às vezes observar pessoas que o seu paciente admira, né, fala, olha, eu fico observando essa determinada pessoa mais essa semana, mais de perto, e ver se ao longo da semana, de fato, ele não comete nenhuma falha, né? Pode ser interessante. E o clássico ataque à vergonha, né? Onde você, de fato, vai escolher uma coisa que você avalia como ridícula, né? Que não vai agregar em nada, né? Vai te afastar da perfeição, e você convida o seu paciente a passar por essa situação, né? E praticar a autoaceitação incondicional, porque é bem possível que julguem, né, por ele estar fazendo algum comportamento que, se ele avalia como ridículo, é possível que outras pessoas avaliem como de ridículo também, mas as pessoas e ele vão estar avaliando o comportamento, não ele como um todo, né? Então, passar por uma situação de falha de uma forma intencional ajuda bastante a lidar com questões relacionadas ao perfeccionismo. Se der certo, você fica achando que é sorte. Sim, sorte existe, né? Mas tem aquela frase que fala assim, como é que é?
trabalhe para aumentar a probabilidade do que você quer dar certo, né? Acontecer. Mas conheça que assim, reconheça que não é certo. Por mais que a gente se esforce, né? Assim como tem um componente de sorte, também tem o componente de azar. Tá? Para fechar, eu trouxe uma frase do Ellis que eu gosto também. Renuncie suas demandas para ser perfeito, né? Então, enquanto a gente tiver exigências, demandas com relação a nós mesmos, né, ao mundo, aos outros, demandas de perfeição, a gente não vai ser perfeito. Então, o quanto mais a gente puder entender que a excelência é excelente, né, é muito bom, isso daí de fato já vai fazer a gente flexibilizar bastante demandas, né, e estar satisfeito com as coisas que a gente tem hoje, né? Nada impede de que você busque mais na sua vida, mas entender que nem sempre a gente vai ter tudo que a gente quer, né? Nem sempre a gente vai ser perfeito como a gente acha e se ilude que talvez possa ser, mas o que a gente tem agora já é bem legal, né? E vai nos preparar para conseguir mais coisas no futuro, tá? Ainda temos 3 minutos e era isso, o meu conteúdo encerrou, mas queria ver se vocês têm perguntas, a gente ainda tem um tempo de bater um papo. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas se vocês ainda tiverem perguntas, fiquem à vontade, estou aqui para tentar respondê-las. Não sei se vocês repararam, enquanto eu falava, eu ia falando nós perfeccionistas, é porque eu ainda estou em processo de, né? Não é porque a gente identifica e estuda teoricamente um assunto, né, se dedica e trabalha com isso no consultório, que a gente já resolveu isso na nossa vida. Então eu digo que eu estou em processo de, né? E é muito natural para mim, infelizmente, falar isso na primeira pessoa, porque de fato eu me identifico com diversos pontos, né? Diversas crenças disso, mas tô aqui, né? Então a ideia é a gente realmente conseguir pensar a gente como terapeuta nesse papel, né? Justamente para a gente conseguir ajudar o nosso paciente a lidar com tudo isso. E aí eu falo por experiência própria, é um sofrimento muito pesado e que, de alguma forma, eu criei para mim mesma, né? Então, sim, Tátila, estamos em processo. Mas, enquanto a gente está vivo, tem a chance de estar em processo, né? Então, vamos tentar fazer o nosso melhor nessa existência. Não sei se tem outra, mas tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não, mas de qualquer forma, a gratidão e a satisfação por a gente ter a chance, né, de a cada dia tentar fazer da nossa vida uma melhor versão de nós mesmos, né, e isso tem a ver com a busca da excelência, reconhecendo que talvez a gente não consiga chegar onde a gente realmente quer, né, mas não é porque eu quero que a coisa seja dessa forma que a coisa tem que ser dessa forma, né, conseguir lidar com essa frustração e entender que o mundo não é perfeito, né, e tirar dos nossos ombros o peso de que nós devemos ser perfeitos, né, é uma proposta que a busca da excelência traz, tá? Então acho que era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço aí a paciência por esperar mais de uma semana, né? Como perfeccionista foi difícil cancelar a live semana passada, mas realmente eu não estava conseguindo. E obrigada por estar comigo hoje. E semana que vem a gente está de novo juntos. Já já eu divulgo a nova live da semana que vem. Então, pessoal, obrigada. Espero que tenha ajudado a reflexão e espero que ajude não só vocês, mas principalmente os pacientes de vocês no dia a dia.